que tem um termo que é usado hoje na HOF, né, na harmonização orofacial, que é o Ozempic Face. Surgiu já com o Ozempic o termo. E esse Ozempic Face é realmente essa expressão. Às vezes marca muito bigode chinês aqui, tem aquele rosto derretido, um derretimento realmente do rosto. Com imenso prazer, com imensa satisfação, estamos aqui mais uma vez para iniciarmos um bate-papo. Um bate-papo muito interessante, hoje trazendo meu amigo, colega, tá? Dr. Murilo Noleto, médico, ortopedista, nutrólogo, especialista em saúde, em pessoas, em bem-estar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Daniel. Para mim é uma honra poder participar. Saiba que eu sou muito admirador do seu trabalho. E eu vejo um cirurgião de coluna que não só trata a coluna, mas sim trata o paciente, preocupa com o bem-estar do paciente. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui hoje participando desse bate-papo. Muito bom, seja bem-vindo. Hoje a gente se propôs a fazer um bate-papo, um podcast diferente, abordando um tema super atual, um tema totalmente diferente daquilo que a gente já fez, que é focar em cirurgia, doenças. Hoje a gente quer focar em saúde, em promoção de saúde. Eu acho que essa é uma função muito importante do médico. E dentro da promoção de saúde, as dúvidas do meu consultório, os meus pacientes me levaram a esse questionamento e é o que motivou essa conversa de hoje, que é falar sobre emagrecimento, principalmente das canetas, o famoso Mounjaro. Então, assim, seja bem-vindo para a gente conversar sobre isso hoje. Vai ser uma honra, eu acho que é um tema que está super em alta, né? E a gente vê realmente a necessidade de esclarecer algumas coisas aí para a população, para os espectadores, né? A gente poder realmente mostrar o lado do cuidado que deve se ter quando usa as canetas, o uso responsável realmente aí de todas as medicações emagrecedoras aí que nós temos no mercado hoje. Então, Murilo, essa necessidade, essa vontade de gravar sobre isso, de falar sobre isso, nasceu de uma demanda muito grande e cada vez mais crescente no meu consultório. Eu que sou cirurgião de coluna, cada vez mais recebo hoje em dia pacientes que com acompanhamento ou sem acompanhamento estão usando as canetas emagrecedoras e isso está influenciando diretamente a saúde, não só da coluna, mas articulações, a saúde ortopédica dos pacientes. Comenta um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, a gente tem dois extremos aí, eu acredito, né? A gente tem aquele paciente que usa de maneira indiscriminada, né? Às vezes sem acompanhamento, e que esse paciente, muitas vezes, ele não preocupa com a massa muscular, ele preocupa muito com a perca ponderal. Então, quando ele está perdendo peso ali, ele está satisfeito. Ele olha lá... A balança baixando. Exatamente. Perdi 10 quilos no mês. Quando a gente vê, às vezes, esses 10 quilos foram 4, 5 quilos de massa muscular. E aí isso vai gerar uma sobrecarga muito grande nas articulações de modo geral, uma delas a coluna, obviamente, e esses pacientes vão apresentar dor articular. Em outro extremo, nós temos os pacientes que tinham um sobrepeso muito grande e que mudam o estilo de vida. E essa mudança de estilo de vida aliada à atividade física, alimentação correta, né, um emagrecimento saudável, vai fazer com que as dores articulares que ele tinha, às vezes, melhorem também. Então, eu acho que vai muito da forma com que é usado realmente a medicação. Não, muito legal. É bastante isso que a gente quer aprofundar, que é mostrar, nem fazer apologia, nem ser contra essas medicações e realmente mostrar para os nossos pacientes que, quando bem indicado, bem conduzido esse processo é muito legal. E o que mais tem me chamado a atenção hoje é justamente o inverso. São pessoas que o vizinho, o conhecido, utilizou, ele capta aquilo, de alguma forma consegue essa medicação e está usando de forma indiscriminada e está chegando cada vez mais no meu consultório paciente que perdeu peso muito rápido, sem acompanhamento, com dor. É sobre isso que eu quero instigar. E é isso que a gente vê mesmo. O que acontece? A perca ponderal, eu falo muito isso para o paciente, nosso corpo ele não escolhe a fonte de energia quando a gente faz um déficit calórico.
A gente fez déficit calórico, o corpo vai tentar de todas as formas conseguir energia, conseguir glicose, ATP ali, para a gente poder realmente fazer as demandas, né, energéticas do nosso corpo gerais. Quando a gente faz um déficit calórico muito grande, principalmente dietas ali muito restritas, restringe muito a entrada, né? Acaba que a gente vai perder massa muscular. Não tem como eu não perder massa muscular associado ao emagrecimento, se for dessa forma. Agora, quando o paciente usa as canetas, aquela fome que ele deixa de sentir após o uso das canetas, ele aprende a comer, ele come o que deve, ele aprende o que ele deve comer de carboidrato, de proteína, de gordura, ele vai ter um emagrecimento saudável. E esse emagrecimento sem perca ou com uma perca pequena de massa muscular, às vezes menor do que 10% do peso perdido ali, vai ser de massa muscular. E aí outro ponto muito importante é fazer realmente ou a adipometria, né, ou fazer a bioimpedância, ou a densitometria corporal, que a gente consegue realmente mensurar como é que está sendo esse emagrecimento. E não só preocupar com o peso de balança, que esse é um dos maiores erros. E a outra coisa muito comum são as pessoas que querem o atalho, que às vezes não querem atividade física, não querem pagar o preço pelo emagrecimento. Se a gente quer emagrecer, se a gente quer um objetivo, e assim foi quando a gente fez faculdade, quando a gente decidiu mudar algo na nossa vida, a gente tem que pagar o preço por aquilo, as pessoas querem só o atalho, querem só a parte fácil. E isso muitas vezes vai levar a essa perca de massa muscular que vai culminar com uma sobrecarga mecânica ali na coluna, ou no joelho, ou em qualquer articulação do nosso corpo, que vai culminar com essa dor, né, do paciente. Então, esse ponto é fundamental, que todos os meus pacientes, todos os nossos bate-papos anteriores, eu tenho uma frase que é assim: músculo é vida. E a gente tem observado, né, até o pessoal hoje em dia fala muito assim, a face da caneta, né, a face do monjauro, porque o paciente perde peso muito rápido, de forma errada, né, podemos falar errada, sem um acompanhamento correto. E esse paciente, eu pego muito ele, no meu caso, que vem o pessoal que usa muito errado, um paciente sarcopênico. E ele abre dor na coluna, ele abre dor no joelho, dor que às vezes ele nem tinha antes do emagrecimento. Exatamente. E essa questão do rosto é até uma coisa muito engraçada, que tem um termo que é usado hoje na ROF, né, na harmonização orofacial, que é o Ozempic Face. Surgiu já com o Ozempic o termo. E esse Ozempic Face é realmente essa expressão. Às vezes marca muito bigode chinês aqui, tem aquele rosto derretido, um derretimento realmente do rosto, porque no emagrecimento de forma não saudável, você vai acabar perdendo ali a estrutura, né? Colágeno é uma das fontes de proteína que a gente tem. Então, quando você perde ali colágeno, você desestrutura realmente a pele, vai ter esse derretimento. Minha esposa, inclusive, atua na área da harmonização orofacial e a gente tenta sempre realmente ali coordenar esse trabalho para que não aconteça isso com o paciente. Ozempic Face. Ozempic Face é um termo assim, que surgiu, né, após as canetas emagrecedoras, esse emagrecimento vigoroso, porque antigamente o paciente que perdia 5 quilos, né, a gente tinha que bater palma, o cara perdeu 5 quilos. Hoje em dia a gente vê, eu já tive paciente que perdeu mais que 50 quilos. E assim, posso até te mostrar as fotos depois. Está até no meu Instagram o caso desse paciente com o rosto ali bacana. Por quê? Porque realmente houve uma mudança de estilo de vida, que eu acho que é o principal que tem que acontecer no emagrecimento. Caneta, medicação, de modo geral, ela é importantíssima para o paciente dar o primeiro passo. Mas se o paciente não muda realmente ali o estilo de vida dele, ou ele vai ter um emagrecimento sazonal, que quando ele perde massa muscular, a massa muscular, ela... Para se ter ideia, o músculo gasta 4 vezes mais calorias do que a gordura. Então, para se manter ativo. Quando eu perco muita massa muscular, minha taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que o corpo gasta, né, em repouso, ela vai lá para baixo. E às vezes fica muito difícil eu continuar emagrecendo, que eu entro em platô, ou fica muito difícil de eu manter o peso perdido por conta dessa taxa metabólica basal muito baixa. Eu brinco que o paciente vai ter que ou viver de fotossíntese ou vai ter que virar triatleta para continuar emagrecendo, quando perde muita massa muscular. E uma outra coisa que você pontuou que eu acho muito bacana, e que é outro termo que a gente usa, é a obesidade sarcopênica. Às vezes você pega que é a falsa magra. A falsa magra.
Você pega ali na bioimpedância, né, em algum aparelho de aferição, né, algum método de aferição de composição corporal, e você vê que a paciente tem, às vezes, um peso adequado, mas quando você olha, o percentual de gordura muito alto e a massa muscular muito baixa. Muito baixo. Isso a gente chama de obesidade sarcopênica. Esse paciente tem chegado cada vez mais no meu consultório. Eu tenho pego assim, uma quantidade enorme de paciente que está abrindo um quadro de dor. Você faz exame físico bem feito, procura sinais clínicos de gravidade neurológica ou de um comprometimento anatômico da coluna em si e não encontra. O que a gente percebe é essa perda de massa muscular e é muito difícil, pelo menos para mim, convencer o paciente que só a caneta, que aquele peso que ele perdeu, às vezes não está sendo saudável. Ele chega todo satisfeito. É muito legal porque o prontuário tem a foto. Então, tem pacientes antigos que eram gordinhos e agora, de 1, 2 anos para cá, ele chega no teu consultório e é visível a foto antes e depois do tanto de peso que ele perdeu. Ele está super satisfeito com a perda de peso, a perda na balança, mas está com dor. Então, dor que às vezes ele estava na academia antes e não tinha, era um sobrepeso leve ou uma obesidade leve, e ele perde massa muscular e abre um quadro de dor. E é isso, né? Eu falo, eu brinco às vezes com o paciente, trocou o CPF, né? E a gente vê nas fotos, realmente tem gente que parece que trocou o CPF com emagrecimento. Mas eu falo que se o paciente realmente não tiver esse cuidado de ter um acompanhamento, de fazer da forma correta, ele vai também pagar o preço, né, por isso. Então, é muito importante que seja feito de forma responsável e saudável também esse emagrecimento. Eu vejo que, assim, é um divisor de águas, porque todo mundo que procura emagrecer, eu acredito que busca por qualidade de vida. Geralmente, né, mulherada, principalmente, procura por estética, né? O homem, às vezes, depois tomou um susto, passou mal com alguma coisa, teve uma angina, teve uma dor no peito, né? Mas, assim, muita gente procura, às vezes, até por fins estéticos, né? A maioria das vezes, eu posso dizer. Tá? Essa é uma coisa boa. Quais são as indicações, né? Exato. Quais pacientes estão aptos ou preenchem critérios, que é uma dúvida até minha, né? Uhum. Quais pacientes preenchem critério? Ele tem que ter saudável, tem limite de idade, eu já vi isso... Geralmente o IMC, né, acima de 30, ou um percentual de gordura também aumentado, aí vai depender o parâmetro do homem para a mulher, né, homem, a gente fala que o ideal é abaixo de 20, 22 para homem, para mulher abaixo de 28, 25, vai depender um pouco da faixa etária também, mas assim, e outra coisa que a gente fala é a questão de uma outra comorbidade associada. Às vezes você tem um sobrepeso só, você não tem obesidade, mas você tem um paciente que tem uma comorbidade metabólica, né? Cardiometabólica, dislipidêmico, diabetes. Diabetes, aí a gente já entra em outra indicação formal, né? Que isolado já poderia fazer o uso, um diabetes tipo 2. Então, assim, mas é importante também que haja critério para o uso, né? Tem algumas pessoas que estão usando até de maneira recreativa essas medicações, isso desde o Ozempic. Já vi algumas vezes o paciente fala, não, doutor, agora eu estou tomando só quando eu tenho um casamento. Eu tenho um casamento, eu vou para a praia, eu sei que eu vou chutar o balde, então eu vou pegar e vou usar a medicação. Vou perder um pouquinho antes para... Ou então, para não chutar o balde já lá durante o evento. Legal. Exatamente. Então, assim, isso daí é uma coisa que eu falo, a gente tem que ter uso responsável também, tem que ter critério. Uma outra coisa que, assim, eu vejo que acontece muito são as pessoas que buscam, às vezes, a medicação em lugares que não são, né, ali, vamos falar, listos, né, ou não tem uma regulação pela Anvisa, né, da medicação. Isso é outro cuidado. Um produto de qualidade duvidosa. Duvidosa. Né? Eu falo, nem sempre é ruim. Eu já vi pacientes que perderam peso, né, compraram lá, foram lá, compraram do cara por fora e perderam peso. Mas falar que é arriscado, é uma estratégia arriscada. Na minha observação clínica, e eu pergunto, eu instigo um pouco sobre isso, eu percebo que talvez mais de 50% dos pacientes adquirem essa medicação de forma não lícita. Ele trouxe alguém de algum local, sem receitas, sem um acompanhamento, sem um segmento correto, e isso é bastante perigoso, né? Acho que é uma função nossa aqui, alertar mesmo, seja
caneta emagrecedora ou qualquer outro método de tratamento hormonal, não hormonal, medicamentoso, sem orientação, é muito perigoso, né? Exatamente. E eu falo, assim, quando a gente tem uma medicação que é regulamentada pela Anvisa, e existe também esse outro mercado que está começando a surgir, que são das medicações que ainda estão em estudo, não estão liberadas e já estão sendo vendidas. Vou te perguntar isso já sobre isso. E a gente tem as medicações que já estão liberadas e as pessoas compram, às vezes, sem ter essa liberação da Anvisa, né, naquele laboratório, né, geralmente vem de fora isso daí. A gente tem que ter cuidado, porque a gente não tem garantia do que tem ali dentro. Do que está usando, né? Eu falo, às vezes, o barato vai sair caro para o paciente, né? Quando a gente fala de saúde, principalmente uma medicação injetável, você colocar ali para dentro, sem saber o que realmente está ali dentro daquela ampola ou da caneta ou do frasco, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque realmente a gente está colocando a saúde em risco e geralmente os casos que a gente vê de complicações com o uso dos análogos de GLP-1, GIP, né? Seja a tirzepatida, o Mounjaro, ou outras medicações, quase sempre são de medicações que vêm de contrabando, né? Essas medicações que vêm aí de fora. Outra coisa que chama atenção é o quê? A refrigeração. São medicações que devem estar refrigeradas, né? Então, se a medicação tem que estar refrigerada e, teoricamente, ela veio escondida, quase sempre é dentro da peça de um carro. Manter esse processo de qualidade, de qualidade. Aí tem gente que fala, porque se a gente for olhar, o Mounjaro, ele pode ficar até 21 dias fora de refrigeração, desde que a temperatura não passe, se não me engano, é 30 ou 32 graus, né? Porém, essa medicação não pode também ultrapassar essa temperatura. E aí, quando vem dentro do step de um carro... Eu vi uma reportagem uma vez de uma apreensão que foi feito naquele reservatório de deslixar água no vidro, perto do motor do carro. Então, imagina a temperatura que aquela medicação não graus atingiu. Isso não atingiu, né? Então, com certeza, você perde muita propriedade, até porque, como está na moda dos peptídeos, o Mounjaro é um peptídeo. A tirzepatida é um peptídeo. E todo peptídeo, quando colocado em altas temperaturas, ele vai perder, ele vai degenerar. Muito legal. Outro ponto, doutor Murilo, que eu gostaria de chamar a atenção, isso não só para cirurgia de coluna, seja para qualquer procedimento que utilize sedação ou analgesia, sedação, anestesia geral, qualquer procedimento que envolva um ato anestésico, a gente tem visto cada vez mais, com o uso desses medicamentos, cada vez mais complicações ou adiamentos ou postergação de cirurgias pelo uso das canetas emagrecedoras. Eu acho que é muito importante até alertar a população que faz o uso dessa medicação, que ele tem que informar para o médico, para o odontólogo, para quem for fazer qualquer procedimento, que ele está usando essa caneta. Porque eu já tive paciente que a gente indicou cirurgia, o paciente está com dor, você faz um questionamento completo, está usando alguma coisa? Não está. Inclusive, no meu pré-operatório já vinha Isso é tão legal que agora a gente já tem uma aba específica, uso de tirzepatida, Mounjaro. E mesmo assim, passa no cardiologista no risco e o paciente não sabe que aquilo tem um potencial de complicação anestésica grave. Queria que você me contasse um pouquinho, assim, com a sua propriedade, por que isso é grave, por que o paciente que está usando o Mounjaro, ele não pode, por exemplo, aplicar hoje, numa quarta-feira, e operar na próxima quarta, operar domingo. Perfeito. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Engraçado que, assim, isso gera até uma distorção, né? Você pergunta para o paciente, está usando alguma medicação? Ele não encara aquilo como medicação. Ele acha que é suplemento, talvez. Então, assim, isso é uma coisa que realmente... Parece que até tão escondido que ele não Ou está tão banalizado, está tão comum, né? Que parece que aquilo nem é uma medicação mais, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quanto à questão, por que não pode se fazer o uso, né, e logo depois fazer uma cirurgia. Hoje, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, eles preconizam pelo menos 3 semanas de pausa, né, antes do ato cirúrgico. Tem que ficar muito forte para os pacientes, né? Então, 21 dias sem a medicação. Utilizar.
seja qualquer análogo de GLP-1, né? Não é só o Mounjaro. Não só é o Mounjaro, o Ozempic também, a Saxenda também. Então, qualquer análogo de GLP-1. Isso acontece porque os análogos de GLP-1, eles lentificam o esvaziamento gástrico. Então, a comida que chega ali no estômago do paciente vai demorar muito mais tempo para descer, para passar ali para o duodeno, intestino. Então, isso vai demorar um tempo maior. Por conta disso, aumenta a chance, né, no ato anestésico ali, numa sedação, ou mesmo durante a intubação, o paciente voltar conteúdo gástrico e esse conteúdo ir parar no pulmão, ele broncoaspirar, fazer uma pneumonia e às vezes pode vir até a óbito, né? Então isso é uma coisa que realmente tem que ser alertada, grave, né? Tem que ser reforçado com o paciente e eu acho que colocar no questionário, acho que hoje todos os cirurgiões devem perguntar isso realmente, porque está muito comum o uso, né? Então tem que ser feita essa pergunta realmente, porque é um cuidado, é uma das complicações. Pensa, você faz uma cirurgia lá perfeita, pronto para devolver função para o seu paciente, na hora de estubar o paciente broncoaspirou. Uma complicação que potencialmente até fatal, né? Ou que pode deixar uma sequela grave naquele paciente, né? Uma sequela às vezes até neurológica, por uma hipóxia, depois no pós-operatório. Então assim, é grave e tem que ser realmente evitado isso aí. Isso é importante porque é quase impossível a gente passar uma semana e não escutar um colega, um anestesista que cancelou uma cirurgia agendada, com tudo pronto, em cima da hora, porque o paciente só conta para um anestesista que estava usando a tisapatia. Lá dentro do centro cirúrgico. Já no centro cirúrgico, porque eu acho que ele sente a pressão, porque você pergunta... Quando eu vejo um paciente hoje um pouquinho mais obeso, ou que a gente tem liberdade, já pergunta, está usando? Para justamente evitar essas complicações. E o legal, assim, a maioria fala que está usando e isso tem postergado muitas cirurgias, muitas. O paciente está com dor, às vezes era obeso, ele está tentando até de forma não regulada, ele está fazendo um uso por conta própria, está perdendo massa muscular, ele agrava o quadro dele, e não responde a tratamento clínico. Precisa operar e não pode operar porque está usando e a conduta tem esperado as 3 semanas para poder operar com segurança. Exatamente. E assim, o paciente às vezes acha ruim isso, né? Mas isso é um excesso de cuidado. Na verdade, não é excesso, né? É um cuidado, não é um excesso. É um cuidado com o paciente. Um zelo que é obrigatório, na verdade, né? Sim. É um protocolo. Eu queria até te devolver uma pergunta agora. Legal. Queria inverter um pouquinho o papel aqui. Como você tem visto a parte do emagrecimento e a redução? Tem acontecido redução das indicações cirúrgicas realmente? Você tem visto melhora no tratamento clínico também dos pacientes que fazem, obviamente, o emagrecimento de forma saudável e tem uma mudança de estilo de vida junto com isso? Essa pergunta é fantástica. Quem já passou comigo... Antes das canetas emagrecedoras, eu brinco que eu era um dos maiores incentivadores de gastroplastia, a famosa bariátrica. Porque, realmente, o excesso de peso é muito deletério para a coluna. Traz muita consequência para a coluna. Eu já tive inúmeros pacientes que eu cheguei para eles e falei assim, você tem que operar. O paciente me olha assim, tenho que operar, doutor? Eu falei, tenho. Isso antigamente, tá? Você tem que operar para perder peso. Porque o teu problema não é a coluna, o teu problema é o excesso de peso. E aí, te respondendo, na prática clínica eu vejo isso todos os dias com uma nitidez muito grande. É o que me motiva a estar até buscando isso com qualidade. Porque o paciente que faz uma perda de peso acompanhada com um segmento correto, uma reposição nutricional correta, um exercício bem direcionado, ele ganha vida. Ele ganha vida. Centenas de pacientes, sem sombra de dúvida, já saíram de um quadro possivelmente cirúrgico, com uma qualidade de vida normal, só com um emagrecimento saudável. Isso é muito importante, é uma das coisas que me motiva a estar aqui, é promover saúde. E saúde não é, pelo contrário, não é necessariamente um tratamento cirúrgico, não é intervenção. É uma orientação e é isso que a gente faz para a maioria dos pacientes. É orientar que perda de peso acompanhado de ganho de massa muscular, de um correto e adequado acompanhamento, é vida, né?
traz vida. E uma coisa bacana também é que assim, a gente vê esses pacientes, às vezes, mudando o estilo de vida, começando a fazer academia, né? Às vezes, quem faz de forma correta, ele vai fazer academia, vai fazer o fortalecimento. Então, aquela dificuldade que, às vezes, o ortopedista tinha ali de fazer o paciente entender, e essa foi uma das minhas dores na ortopedia, foi essa, fazer o paciente entender que ele tem que fazer atividade física para a dor melhorar. Às vezes, o emagrecimento traz isso, porque ele empolga, ele vê o resultado, ele olha o espelho, ele vê a roupa que ele já não vestia mais voltando a servir, e ele empolga com aquilo ali, ele quer continuar fazendo atividade física. Busca, né? Então, acaba que uma coisa leva a outra. A gente vê pacientes que realmente estavam com muita dor, né, e conseguem melhorar após o emagrecimento, quando feito de forma saudável, obviamente.